Bom dia a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar todos de pé, nós vamos iniciar a Santa Missa desse 14º domingo do tempo comum. Nós vamos rezar pela alma do Guilherme Crispim Medina Floriano, Rosa Angeleu da Silva, pelo 7º dia de Débora Cristina Cesário de Lima, pelo anjo da guarda de Cláudia Regina Paulino Fonseca, pela alma de José Humberto de Souza e Marlene de Souza Rubini, pela saúde da Dona Maria de Luz de Oliveira, pela alma da Dona Irene Enéas do Nascimento e por todas as almas. E pela saúde de Jonathan Azevedo Gomes, um recém-nascido recém-nascido. Oi? Não entendi nada. Não nada. Também vamos rezar em memória da alma do senhor Nailton Cláudio Augusto, o pai do Marcos aqui em cima, vizinho de casa. A mulher não está aí, a família. Né? Nailton Cláudio, Nailton Cláudio Augusto é o nome dele, funcionário público. O seu José Francisco e Maria das Dores Ramos. Rezar também pela alma da Dininha, foi catequista aqui da paróquia há muitos anos, depois mudou para o Itaim. E rezar também em ação de graça pelo aniversário de vida, né? 56 anos do Carrapato, lá do Itaim Paulista. E pela saúde da Dona Marinete e o Severino, o seu Sebastião da Vila Dalila, e também por aquele homem lá, como é que ele chama? É Evandro o nome dele, aquele homem que foi operado do coração, aquele que levava a gente para o Teatro Municipal. Arnaldo, é esse o nome dele, Arnaldo. O senhor Arnaldo que operou do coração essa semana. E ele levava a gente, tinha van escolar assim, ele levava a gente, uns anos atrás, os coroinhas, o pessoal da igreja, no Teatro Municipal, para assistir ópera, concertos e peças de teatro, o senhor Arnaldo. E o senhor Arnaldo é da onde é que ele é mesmo? É da São Pedro. Ele é ministro da Eucaristia lá na paróquia São Pedro aqui, Aricanduva, né? Hoje também, não vamos esquecer, faz 1000 anos que foi construída a Basílica de Pomposa, né? Na Itália, norte da Itália, ao lado do mar Adriático, onde viveu, talvez vocês não saibam, mas um padre chamado Guido d'Arezzo, que foi esse homem que inventou as notas musicais lá, a partitura, dó, ré, mi, fá, sol, aquela coisa de escrever a música, né, das partituras. Por isso que é importante a gente lembrar dessas coisas, a importância da participação da igreja, né? Isso foi do século VI, hein? Século VI. Faz 1000 anos que é a Basílica, a Abadia que chama, né? A Abadia de Pomposa, né? No norte da Itália, perto de Veneza, Bolonha, aquela região ali. E onde viveu esse padre que fez essa grande contribuição para o mundo. Até hoje o mundo todo adota aquela coisa da partitura, né? Clave de sol, dó, ré, mi, fá, sol, aquela coisa. Ele que inventou esse negócio de dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, etc., que isso existia, né? É muito importante a gente conhecer um pouco disso, né? Hoje também tem futebol, tem o Copa do Mundo aí, e vamos rezar para que os rezar para que esses jogadores não fiquem só atrás de bola, não. Tem que correr, lógico, né? Mas corra também, como diz o Salmo, pelos caminhos do mandamento de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja sempre convosco. No dia que Jesus reza, agradecendo a Deus pela abertura do coração dos mais pobres, revelando a eles a verdadeira vontade de Deus,
Vamos então pedir perdão a Deus também, pelas vezes que a gente fecha o nosso coração, a nossa visão, a nossa inteligência, ao reconhecimento da ação de Deus na nossa vida do dia a dia. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oremos, ó Deus, pela humilhação de Jesus, teu Filho, reergueste o mundo decaído. Dai-nos uma santa alegria, para que, livres da servidão do pecado, cheguemos à felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Podemos sentar, vamos ouvir o texto do profeta Zacarias. Muito importante para entender Jesus, né? Vocês sabem que todos os evangelistas escreveram os evangelhos, eles se inspiraram também, olharam para Jesus e lembraram de alguns profetas do Antigo Testamento. Isaías, sobretudo, e também Zacarias, né? Aquela história de Jesus entrar em Jerusalém montado no jumentinho, aquela coisa, os ramos, assim. O Zacarias falava lá atrás, o verdadeiro Filho de Deus, o verdadeiro Messias, ele vai entrar em Jerusalém não montado num cavalo branco, todo pomposo, cheio de ouro, não. Ele vai vir no jumento e o povo vai aclamar o verdadeiro Filho de Deus com um ramo na mão. Isso é o profeta Zacarias lá atrás. E depois acontece lá no Evangelho, com Jesus nós sabemos. Coragem. Leitura da profecia de Zacarias. Assim diz o Senhor: exulta a cidade de Sião, rejubila a cidade de Jerusalém. Eis que vem teu reino ao teu encontro. Ele é justo, ele salva. É humilde e vem montado num jumento, um potro, cria de jumenta. Eliminará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém. Ele quebrará o arco de guerreiro, anunciará a paz às nações. Seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até os confins da terra. Palavra do Senhor. Salmo 144. Quero exaltar-vos, meu Deus e meu Rei, e bendizer o teu nome para sempre. Quero bendizer-vos dia após dia, e louvar o teu nome para sempre. O Senhor é clemente e compassivo, o Senhor é paciente, o Senhor é cheio de bondade. O Senhor é bom para todo mundo, e a sua misericórdia se estende a todas as criaturas. Graças a Deus, graças te dei, Senhor, todos nós, e bendigamos e abençoe-nos todos os teus fiéis. Proclamem a glória do teu reino, anunciem os feitos gloriosos de Deus. O Senhor é fiel na tua palavra, o Senhor é perfeito em todas as suas obras. O Senhor ampara aqueles que vacilam. O Senhor levanta todos os oprimidos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por todos os séculos dos séculos. Amém. Esqueci de dar segunda. Leitura. Ele não veio. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos
mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Portanto, irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Palavra do Senhor. Fiquemos todos de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus exclamou: Eu te bendigo, ó Pai, te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque o Senhor escondeu essas verdades aos sábios e às pessoas mais inteligentes, e o Senhor revelou aos pobres, aos pequeninos. Sim, ó Pai, eu te louvo, porque assim é a tua vontade. Tudo me foi dado por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Assim, vinde a mim todos vocês que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as tuas almas, porque o meu jugo é suave e a minha carga, o meu peso é leve. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos sentar. O Evangelho de hoje, Mateus 11, 25 a 30, também é chamado, para quem estuda a Bíblia, de Atos de Jesus. No Evangelho de Mateus, Jesus, deixa ele chutar, que ele está fazendo um papel muito importante na missa. Viu? Deixa o Davi gritar, pular, ele está fazendo um papel importante para testar, para ver se os outros estão prestando atenção na missa ou não. Né? Tá certo ele. Tem que trazer mais umas 15 crianças igual ele na missa para ficar gritando, correndo, pulando. Isso é bom isso, que testa você. É para testar você. Deus testa você, saber se você presta atenção mesmo ou não, né? Você vem passear. Tem gente que vem passear na igreja, né? Fazendo não sei o que aqui. Aí senta aí e fica lá. Né? Bom, a Sueli lembra disso, né? Conversou usando a aula de teologia sobre os atos de Jesus, né? Mateus apresenta os atos de Jesus entre o capítulo 11 e o capítulo 13, porque depois começa outro sermão, né? Sobre o terceiro sermão de Jesus, famoso, o grande sermão sobre as parábolas. Jesus veio para anunciar o projeto de Deus, o projeto do Pai. Ele veio para falar da vontade de Deus, para a nossa vida pessoal e social. Os evangelistas chamam a vontade de Deus de reino. Né? Isso é muito importante, a vontade de Deus. Há uma visão mais estrita sobre essa questão na Bíblia. Com o passar do tempo, também foi-se observando, na teologia também foi percebendo, que tudo que acontece tem o dedo de Deus, tem a vontade de Deus. Coisa boa e coisa ruim. Né? O Guimarães Rosa, famoso escritor nosso, uma honra, né? A gente ter o Guimarães Rosa, um escritor nosso, escreveu Grandes Sertões Veredas,
aquela coisa maravilhosa. Quem não leu Grandes Sertões Veredas já perdeu metade da sua vida, viu? Eu acho que você devia ler Grandes Sertões Veredas. Já vi aquela visão de um embaixador, que Guimarães Rosa foi embaixador, né? Um homem muito culto, etc. E que trouxe para nós todos, ao Brasil, ao mundo, aquela modo de vida do mineiro, a linguagem do mineiro, né? Tanto é que tem palavras lá que não tem no dicionário, né? Você não encontra, porque são palavras da cultura mesmo ali do camponês mesmo, do lavrador, do roceiro, aquelas pessoas que até então eram desconhecidas, né, no Brasil. O, o Guimarães Rosa tem uma cena, né, nos Grandes Sertões Veredas que são maravilhosos, né? No meio daquela povo vivendo retirante, né, vivendo no meio andando, e de vez em quando eles paravam, tudo. De repente aparece um homem que tem um capeta, um demônio. E ele grita, ele faz aquelas coisas todas do evangelho, né? Ele grita, ele fala, ele pula, ele agride, ele é violento. Aí chama um padre, né? Aí o padre vai lá, reza tudo, e o cara se acalma tudo. E o. E o. Meu Deus do céu, esqueci o nome do personagem central do Grandes Sertões Veredas. Eu vou lembrar o nome dele já. Ele olha tudo aquilo. A mãe dele, porque ele tá com a mãe, ele é pequenininho assim, no começo, depois a mãe dele olha tudo aquilo. E ele pergunta para a mãe, ele fala assim, meu filho, você tá vendo aquilo que está acontecendo ali? Olha como Deus é bom, né? Como Deus é bom. Ela fala, Deus faz tudo se transformar. Se referindo à possessão daquele homem, né? Ela consegue enxergar na possessão dele uma bondade de Deus. Porque aquele homem devia ter uma vida muito triste também, né? É uma pessoa muito, muito sem graça, né? Então, Deus permite que ele seja tomado pela possessão para que ele possa manifestar o que ele pensa, o que ele deseja, tem no coração dele. É muito bonita essa maneira de enxergar, né? A vontade de Deus. A gente acha que a vontade de Deus só está nas coisas boas. Nem sempre, né? Nem sempre. Às vezes é bom. Por isso que a vontade de Deus tem Jesus compara às vezes a vontade de Deus com um ladrão, né? Entendeu? Às vezes essas coisas a gente não consegue ter esse alcance, né? Nós católicos somos muito fechados, né? Muito assim meio ranzinza. A gente às vezes não consegue enxergar, né, a vontade de Deus nesses episódios da vida. Mas Jesus veio para dizer isso, né? Jesus veio falar da vontade de Deus. Nossa vida pessoal e também na nossa vida social, né? O reino, anunciar o reino, que os evangelhos chamam de reino. Mas a vontade de Deus anunciada por Jesus é questionada, é óbvio. É óbvio. É questionada, é muito questionada. E é questionada por todo mundo. Não é só a sociedade, aquelas eminências que tem lá, aquelas excelências do templo, né? Não, os reverendíssimos do templo de Jerusalém. Não é só eles que questionam. Os apóstolos também questionam. Os apóstolos. Os discípulos de João Batista também questionam Jesus. Aquele povo que seguia João Batista. João Batista está preso na cadeia. E os discípulos de João Batista chegam para Jesus. Quem é você? Todo mundo questiona Jesus, né? Não tem uma pessoa, né? Corazim, Betsaida, Cafarnaum, né? 3 grandes cidades. No capítulo 11 mesmo, onde Jesus passou, né? Desdenharam, né? De Jesus, zombaram de Jesus. Jesus jogou uma praga, né? É uma das primeiras vezes que Jesus joga, porque Jesus joga praga também, não tem só bênção não, tem praga também, né? Dessas 3 cidades, né?
Corazim, Betsaida e Cafarnaum. As palavras de Jesus, do Evangelho, desse texto que está aqui, a meu ver, fora de contexto, na verdade, né? Se Jesus falasse isso também no final da vida, também seria ótimo. As palavras de Jesus servem para todos os momentos. Mas aqui, você vê que o Evangelho, Jesus faz um monte de coisas e no meio ele coloca essa prece aí, né? Essa oração. A palavra dele hoje é em formato de oração, para ensinar justamente o mais importante, aquilo que está escondido, aquilo que é mistério, aquela força escondida, vamos dizer assim, que está na oração que ele faz, está por detrás daquela oração, por detrás daquelas palavras. Há uma sabedoria ali, né? Há uma sabedoria, há uma revelação de intimidade que Jesus faz. É engraçado isso, né? De certa forma. Não é uma oração pronta, não é uma oração do Talmud, não é uma oração do catecismo judaico, que não é igual ao nosso. O catecismo judaico é desse tamanho, é uma coisa gigantesca, enorme, passa a vida inteira estudando. Porque o catecismo judaico, ele foi escrito pelos fariseus, né? Foi escrito pelos doutores da lei. Seus rabinos escreveram. E aquilo tem fim, né? O Talmud. Por isso que é obrigação da sinagoga, ir na sinagoga todo sábado, etc., né? Aprender com profundidade o que significa, né, a vontade de Deus. A oração que nós ouvimos aí, Mateus 11, 25, que é o mesmo texto que se lê no dia de São Francisco de Assis, né? Dia 4 de outubro, é uma oração que brota da convivência de Jesus, que brota dos atos de Jesus, que brota da ação de Jesus naquele mundo. Quem é você? Vão contar para o João Batista lá, está na cadeia? Conte para ele o que vocês estão vendo, o que vocês estão ouvindo. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a sexta coisa, hein? Olha que importante, os pobres são evangelizados. Há uma sequência na fala de Jesus. A sexta ação de Jesus é os pobres são evangelizados. Deus fez o homem que dia da semana? Sexto dia. Então existe mais aproximação milagrosa de Deus com os mais pobres do que um cego voltar a enxergar. Vocês estão vendo os detalhes, a oração, né? Os pobres são evangelizados. É uma oração que vem desse relacionamento em loco, né? Esse relacionamento ao vivo de Deus com os mais pobres. Não é uma oração metafísica, aquela oração abstrata, filosófica, aquela coisa assim, né? Que muitos gostam, né? Mas não vale nada, na verdade, né? É uma oração que brota da experiência da fé das pessoas. Então, o Evangelho, o essencial da oração de Jesus é uma oração de louvor. Eu te agradeço, ó Deus. Eu te louvo, ó Deus, fala ele. Ao mesmo tempo, a oração revela essa intimidade de Jesus com o Pai e do Pai com Jesus. É São Francisco de Assis, né? A gente lembra sempre dele, que esse ano faz 800 anos que São Francisco morreu. Santo Antônio também, né? Mas 800 anos. E o São Francisco, no dia de São Francisco, a gente lê esse Evangelho. Eu te louvo. São Francisco tem um verdadeiro... Ele se inspirou nisso, na vida dele primeiro, depois do Evangelho.
Ele escreveu um monte de textos, né? A Cântico das Criaturas, né? É um espetáculo. Aquela oração que a gente reza também, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Tudo inspirado nessa capacidade de ver, de enxergar a presença de Deus junto aos mais pobres. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste. Olha, essas coisas, que coisas são essas, hein? Aos sábios e os doutores, os mais inteligentes. Olha, e o Senhor revelou aos mais pobres, aos pequeninos. Esquisito. Que diacho de coisas são essas que Jesus fala? E quem são esses pequeninos aí que Jesus fala? Só os mais pobres são capazes de acolher o amor que está nas ações e nos ensinamentos de Jesus. Por isso, Deus se revela, né, a eles. Tudo que Jesus faz e ensina, segundo o entendimento que Jesus percebe dos mais pobres, é amor de Deus, é ação de Deus. Você veja que muda tudo, né? Você está com fome, alguém te dá um prato de comida, uma coisinha banal. É milagre. É sinal de Deus, é amor de Deus. É agradecer a vida. Vocês estão vendo? Você está numa situação assim, e alguém... É o maior milagre, Jesus fala. Esse é o maior milagre. No domingo retrasado, domingo passado, quando se falava dos grandes milagres de Jesus, né? O maior milagre que ele fez, chamou Mateus, pecador, publicano, e ele na hora largou tudo e foi seguir Jesus. Então, no entendimento de Mateus, o maior milagre não foi curar fulano, cicrano, não sei o quê. O maior milagre é o Mateus escutar e seguir Jesus. É o maior milagre da vida. Então, os sinais da ação de Deus, só os mais pobres podem enxergar. Porque a mensagem de Deus é clara. Deus se revela libertando e curando a gente, curando o homem, com amor gratuito. Amor que salva, não é amor que condena, é o amor que salva. Por isso que Jesus louva o Pai, porque a sua grandeza está no amor, de verdade mesmo. Amor sem interesse, amor ágape mesmo, de verdade mesmo, né? O amor. E nunca Deus age fora do amor. Mas essa grandeza do amor não é compreendida, lógico, né? Por aqueles que se presumem ser os tais. Somos grandes, somos nós, somos as autoridades, né? Que no fundo criam uma imagem de Deus segundo eles próprios. Deus poderoso, cheio da grana, opa! Inflexível, Deus é vingativo, porque a vingança faz parte da vida dessas pessoas, né? Então Deus tem que ser assim também. Então, essa gente nojenta, que se diz evangélico, nós também achamos que nós somos evangélicos. Essa gente nojenta, falsa, presunçosa, não aceitam o amor de Deus, não aceitam a bondade de Deus, não aceitam, nunca
essa gente vai querer ver um pobre se dar bem na vida. Não aceitam. Vão fazer de tudo para manter o pobre na pior. Eles são presunçosos. Um cara que tem trilhões. O Donald Trump, por exemplo, vai ganhar 3 trilhões de dólares, 3 trilhões, hein? Na Copa do Mundo, por causa da Copa do Mundo. Ele acha com certeza que ele é mais abençoado que todo mundo. Porque Deus está me dando 3 trilhões. Por que não deu para você? É uma presunção. Isso não é uma fé. E eu tenho certeza que a imagem de Deus que o Trump tem, e que outros aqui no Brasil também têm, é essa imagem. Do Deus da presunção. Do Deus da vingança. Do Deus que não gosta dos pobres. De Deus que não ama os pobres. Então, a presunção é um perigo. E por que Jesus está falando disso aqui hoje? Chama os apóstolos, chama os discípulos, chama as mulheres, chama todo mundo. No final ele fala assim, vocês também têm que ter essa experiência também. Isso que eu estou falando aqui, vocês também têm que ter. Vocês têm que ter essa experiência amorosa do amor de Deus. Vocês têm que ter essa experiência de perceber quem de fato acolhe o amor de Deus e quem não acolhe o amor de Deus. Quem é presunçoso acha que milagre é um espetáculo. Quem é presunçoso acha que milagre é espetáculo. Úteis para publicar, para fazer notícia, botar nas redes sociais, alimentar conversa fiada, alimentar mexerico, se aproveitar. Entende? É presunçoso. Não conseguem acolher as grandes coisas de Deus. Esse é que é o bonito do Evangelho. Jesus está falando disso. O que é as grandes coisas de Deus? Um banqueiro é ter uma conta de 1 trilhão, né, de reais. Um banqueiro que vai se meter em corrupção, vai se meter em um monte de coisa que a gente vê aí todo dia, né? Mas para quem não tem um pedaço de pão para comer, as grandes coisas compara 1 trilhão de real e um pedaço de pão. Como se inverte a lógica? O grandioso amor de coisas de Deus está naquele pedaço de pão. Isso é que Jesus está falando. Então quem vai ser mais reconhecido? Quem vai acolher mais o que Deus está fazendo? Aquele que tem 1 bilhão de reais? Ou aquele que não tem nada, e que, estando com fome, alguém dá um pedaço de pão para ele? Vocês estão entendendo? Vocês não estão entendendo nada que eu estou falando, lógico, né? Os pequeninos, os mais pobres, sabem acolher Jesus Cristo, sabe acolher, sabe agradecer a Deus por eles. Por isso Jesus diz, eu te bendigo, eu te louvo, ó Pai, porque é a eles que o Senhor revelou o reino. Jesus agradece a Deus pelos mais pobres, que têm um coração livre de qualquer presunção, de qualquer amor próprio. Os pequeninos são aqueles que são como as crianças, né? Como disse Jesus, né? As crianças que se sentem necessitadas do pai e da mãe. A criança é necessitada do pai e da mãe.
A criança confia no pai e na mãe absolutamente. O pai e a mãe pode ser o que for. Pode ser bandido, pode ser gente de bem, pode ser uma pessoa legal, pode ser uma pessoa... O pai e a mãe. A criança confia plenamente no pai e na mãe. Então, os pequeninos são assim. Confio em Deus. Não sei o que vai acontecer, ninguém sabe. Mas eu confio em Deus. É uma visão aberta. É um olhar diferente do mundo. Os mais pobres sabem ler os sinais de Deus. Se maravilham com os milagres do amor. Os mais pobres não querem essa conversinha fiada de pastor e de padre, não, hein? Não cai, não. A gente pensa que cai. Mas não quer a conversinha fiada, não. Que esses pastores e padre e não sei quem aí fazem nas redes sociais. Não, os pobres sabem. Eles entendem. Jesus então nos pede para que a gente entre também nessa experiência. Você foi chamado por Deus, caramba. Você tem que... O que você quer? Ele não vai fazer, não. Você vai ter que fazer. Mas para você fazer, você tem que entrar nessa experiência amorosa da relação de filho com o pai. Haverá oposição? Claro que haverá oposição. Já vai ter gente contra nós. E vamos falar o diabo. É assim mesmo. Jesus fala, é assim mesmo. Desde que a igreja foi formada até hoje, quando é que a igreja teve sossego? Nunca. Porque é assim. Né? É desse jeito mesmo. Quando termina a oração, então Jesus faz esse apelo, né? Assim como os apóstolos, assim como outras pessoas, né? Que Jesus chamou, aquele mundaréu de gente que ele chamou para segui-lo, assim Jesus também convida a todos, vinde a mim todos os que estão cansados sob o peso do fardo. Olha que bonito, hein? Viver não é fácil, não. Tem até uma música com isso, não tem? Viver não é fácil. Viver não é fácil, não. Viver é um peso. É um peso. Você lutar todos os dias. Você enfrentar a vida todo dia. Você manter seu casamento ali todo dia. Você manter a sua fé todo dia. Hein? Imagine. É por isso que Jesus fala isso, as coisas. Eu darei a vocês descanso, fala Jesus. O que Jesus diz? Olhe os pobres, veja as pessoas, olhe, vê os exemplos bons. Eles não desistem. Não desiste. Não, Jesus pede isso, então, que a gente não desista. Não desista da sua mulher. Ela não presta mesmo, ela não é qualquer. Mas não desista dela. Seu marido é um filho da mãe, entende? É um pinguço, é um vagabundo, é tudo que você quiser. Mas não desista dele. Teu filho, você ensinou tudo para ele, tudo bonitinho. De repente ele encontra uma vagabunda, uma lambisgoia, joga tudo fora. Não desista dele, não. Veja se consegue manter esse propósito. Não desistir de ninguém, não desistir das pessoas, né? Não desistir da igreja, não desistir de participar da comunidade, não desistir da palavra, não desistir da Eucaristia,
É só lembrar que Nossa Senhora foi uma das, é a primeira que nunca desiste. Nunca. Nossa Senhora nunca desiste. Nossa Senhora, ela escuta, ela exulta aquele cântico magnífico, né? É o resultado disso, né? Ela percebe, mas por que eu, né? Ela diz, é pobre, né? Eu sou pobre. Por que que Deus me dá essa graça? Por que que Deus me concede isso? Por que que Deus me ajuda tanto? Essa é a verdadeira maravilha. Esse é o verdadeiro maravilhoso. Não é o show. E Jesus fala dessas coisas assim. Não é secreto, né? Claro que não é, porque está explícito no Evangelho. Essa coisa meio que não é falada. Esse amor que não é falado. Esse amor que não é divulgado. Esse amor que não vira espetáculo. Essa fé que não vira show. Fala dessa intimidade que nós temos também de como Jesus mergulhar nela. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Fazei, Senhor, que esse sacrifício celebrado em honra do Teu nome nos purifique e nos leve cada vez mais a viver a vida do vosso reino. Por Cristo nosso Senhor. Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação. Damos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, por vosso amado Filho Jesus Cristo. Ele é a tua palavra, pela qual tudo criaste. Ele é o nosso Salvador e Redentor, que se encarnou pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Ele, para cumprir a tua vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer, derrotar a morte e manifestar a ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos, nós proclamamos a glória de Deus também, dizendo a uma só voz: Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Do Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade.
Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Celebrando o memorial da morte e da ressurreição de Jesus, teu Filho, nós te oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e te agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na tua presença e te servir. Suplicantes, nós te pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da tua igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão XIV, com o nosso bispo da Diocese do Munhaque, também com todos os leigos e padres de todas as paróquias do Brasil inteiro, que lutam pelo bem-estar social e espiritual do povo de Deus. Lembrai-vos, Senhor, da alma da Dona Débora Cristina Cesário de Lima. Também pedimos que o Senhor se lembre da alma do seu Nailton Cláudio Augusto, do seu José Francisco e da Dona Maria das Dores, a alma da Dininha, né? Chaves, foi nossa catequista aqui durante muitos anos. Que o Senhor, eles todos, e tendo sido sepultados com Cristo na sua morte, no batismo, participe também, com alegria, da mesma ressurreição de Jesus. Enfim, nós te pedimos, tenha piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram a sua amizade, a fim de te louvar e glorificar por Jesus Cristo, vosso Filho, crucificado e ressuscitado, que vive gloriosamente. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezemos em ação de graças pelo aniversário de 56 anos, lá do Carpata do Itaim Paulista. Rezemos pela saúde do seu Arnaldo. Rezemos pela saúde da Marinete também, e do seu Sebastião da Vila da Lila. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que sejamos ajudados pela tua misericórdia, sejamos também livres de todo pecado e de toda e qualquer perturbação, hein? Tanta gente falsa, né? E nos livre desse povo, dessa gente, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Jesus Cristo, nosso Deus, chega para a vida eterna. Amém. Feliz Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Corpo de Cristo, que guarda para a vida eterna. Vamos embora, tchau, benção. Hoje tem jogo, né? Hoje é o jogo Brasil que hoje? Ô, Davi, é Brasil, joga com quem hoje, Davi? Joga com quem o Brasil? É com? Como é que chama o país? Com o Brasil. Não, tem o Brasil, ele vai jogar contra alguém. Ou a favor, sei lá, eu, né? Por favor, você vai. É Noruega. Já ouviu falar da Noruega? Hein? Qual é a capital da Noruega? Já vi tudo. Não sabe. Ah, tem que aprender. Hã? Papai trouxe um bagulho de boreta.
Eu não entendo nada que você fala. Meu Deus do céu. Vai estar quieto hoje ele por quê, hein? A senhora brigou com ele? Hein? Ai, a avó dele não escuta, a gente também não escuta. A senhora brigou com ele? Não, né? Fala, chama ela aí. Você brigou com o Davi? Não, né? Ah, tá quieto ele hoje. Tá silencioso. Jogo de bola, jogo de futebol, muito importante. Importante sim, né? Nesse sentido. O jogador tem que correr atrás da bola porque é obrigado ali, né? Mas que o jogador corra sempre nos caminhos do mandamento de Deus. Eles correm atrás da bola e nós corre nos caminhos do mandamento de Deus. É isso que é muito importante. Oremos. Nós te pedimos, Senhor, que enriquecidos por esta grandidade, nós possamos escolher os frutos da salvação, sem jamais cessar o teu louvor, por Cristo nosso Senhor. Ô Lucas, você nem viu, nem cumprimentou o Davi, nada, não? Olha lá, você tem que ser amigo dele. Ô Davi, vem cá. Aqui, ó, apresentar para você esse menino aqui, ó. Tá na catequese. O Lucas. Cumprimenta ele aí. Ele é menor que você, ele é mais novo que você. Ele não tem ainda essa maturidade que você tem. Cumprimenta ele aqui. Parabéns para você.